Em uma época sombria da história, quando o povo de Israel vivia escravizado no Egito, a esperança parecia um sonho distante. Os hebreus trabalhavam em obras pesadas, sob o chicote cruel dos feitores, erguiam cidades inteiras e fortalezas para o faraó, mas não recebiam descanso nem liberdade. Cada dia era marcado pelo suor, pelas lágrimas e pela dor de um povo que clamava em silêncio ao Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. O faraó, temendo que os israelitas se tornassem numerosos e fortes demais, decretou uma ordem brutal: todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado no rio Nilo, para que morresse, assim, se contivesse o crescimento daquele povo. Foi nesse cenário de opressão e morte que nasceu um menino hebreu destinado a mudar o curso da história de Moisés. Sua mãe, uma mulher corajosa da tribo de Levi, olhou para o filho recém-nascido e percebeu que havia algo especial nele. Não era apenas um bebê indefeso, havia um brilho de promessa em seus olhos, uma vida que parecia carregada de propósito. Durante 3 meses, ela o escondeu com todo cuidado, silenciando seu choro, vigiando cada movimento, vivendo entre o medo da descoberta e a esperança da proteção divina. Mas quando já não podia mais escondê-lo, tomou uma decisão de fé e coragem. Preparou um cesto de papiro, impermeabilizou-o com betume e piche, colocou o bebê dentro, envolvendo-o em panos, e o deixou entre os juncos à beira do rio Nilo. Sua irmã mais velha, Miriam, seguiu o cesto à distância, com o coração apertado, observando o destino do irmãozinho nas mãos de Deus. Naquele mesmo dia, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Ao ver o cesto flutuando, ordenou que suas servas o trouxessem. Quando abriu e encontrou o bebê chorando, algo tocou seu coração. Reconheceu que era uma criança hebreia, condenada pelo decreto de seu próprio pai, mas, movida de compaixão, decidiu poupá-lo. "Este será meu filho", disse ela, com ternura. Miriam, com ousadia e inteligência, aproximou-se e ofereceu: "Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo?" E assim, a própria mãe do menino foi chamada para cuidar dele, agora sob a proteção do palácio. Mais tarde, quando cresceu, foi levado de volta à princesa, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque das águas o tirei." Moisés cresceu no palácio como príncipe do Egito. Recebeu a melhor educação da época, aprendendo sobre ciência, escrita, arte, guerra e liderança. Caminhava pelos corredores de mármore, vestia roupas de linho fino e desfrutava da riqueza que poucos poderiam imaginar. Porém, dentro de si, jamais esqueceu suas origens. Ele sabia que não era egípcio de sangue, mas hebreu. Havia em seu coração uma inquietação, uma voz silenciosa que o lembrava da dor de seu povo. Já adulto, Moisés viu com seus próprios olhos a aflição dos hebreus. Um dia, ao presenciar um egípcio espancando cruelmente um israelita indefeso, a indignação falou mais alto. Em um ímpeto de justiça, Moisés atacou o egípcio, matou-o e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte, ao tentar apaziguar uma briga entre 2 hebreus, foi surpreendido pelas palavras de um deles: "Quem te pôs como juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem?" O medo tomou conta de Moisés, e seu ato havia se tornado conhecido. Quando o faraó soube, ordenou sua morte. Então Moisés fugiu, atravessando desertos áridos até chegar à terra de Midian. Lá, à beira de um poço, encontrou as filhas de Jetro, sacerdote de Midian, sendo hostilizadas por pastores. Moisés interveio, defendeu as mulheres e as ajudou a dar água ao rebanho. Em gratidão, Jetro o recebeu em sua casa. Com o tempo, Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, e passou a viver como pastor, cuidando de rebanhos e experimentando uma vida simples e anônima. Por anos, talvez tenha acreditado que esse seria o seu destino, de permanecer esquecido no deserto. Mas Deus tinha outros planos. Um dia, enquanto conduzia o rebanho no Monte Horebe, Moisés avistou algo extraordinário. Uma sarça estava em chamas, mas não se consumia. Fascinado, aproximou-se. Foi então que ouviu uma voz poderosa e ao mesmo tempo suave: "Moisés, Moisés." Ele tremeu, temeroso, e respondeu: "Eis-me aqui." Então o Senhor lhe disse: "E não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó."
Moisés escondeu o rosto, tomado de reverência e medo. Deus revelou seu plano de libertar Israel da escravidão e conduzi-los à terra prometida. Eu ouvi o clamor do meu povo, disse o Senhor, e desci para livrá-los. Mas Moisés, inseguro, tentou se esquivar. Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu com firmeza: eu estarei contigo. Ainda assim, Moisés questionou: e quando eu disser ao povo que o Deus de seus pais me enviou, eles perguntarão: qual é o seu nome? Que direi? Então Deus declarou: eu sou o que sou. Assim dirás: eu sou, me enviou a vós. Mesmo com sinais e promessas, Moisés temia. Disse que não sabia falar bem, que era pesado de língua. Deus lhe garantiu que Arão, seu irmão, seria seu porta-voz. Assim, sem mais desculpas, Moisés aceitou sua missão e retornou ao Egito. Diante do Faraó, com coragem, proclamou: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir. Mas o Faraó, arrogante e de coração endurecido, zombou e recusou. Foi então que o Egito experimentou o poder de Deus por meio das 10 pragas, o Nilo transformado em sangue, rãs invadindo casas e palácios, piolhos cobrindo homens e animais, enxames de moscas, a morte do gado, úlceras dolorosas, granizo devastador, enxames de gafanhotos devorando tudo, trevas espessas cobrindo a terra por 3 dias, e, por fim, a morte dos primogênitos. Na noite da última praga, Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse com seu sangue os umbrais das portas. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, destruiu os primogênitos egípcios, mas poupou as casas marcadas. Esse foi o início da Páscoa, memorial de libertação. Devastado pela perda de seu próprio filho, o faraó finalmente cedeu e ordenou que Israel partisse. Moisés guiou o povo para fora do Egito. Mas logo o faraó se arrependeu e perseguiu-os com carros e cavaleiros. Diante do Mar Vermelho, o povo entrou em pânico: lá à frente, as águas, lá atrás, o exército inimigo. Então Moisés estendeu o cajado, e o Senhor abriu um caminho em meio ao mar. Os israelitas passaram a pé enxuto, entre paredes de água. Quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou e os destruiu. Foi o triunfo do Deus vivo sobre os deuses do Egito e sobre o poder do faraó. No deserto, os desafios foram muitos. Houve fome, e Deus enviou o maná, pão do céu. Houve sede, e Moisés fez jorrar água da rocha. O povo foi guiado por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. No Monte Sinai, Moisés subiu à presença do Senhor, e o monte estremeceu com trovões, relâmpagos e fogo. Ali recebeu os 10 mandamentos, a lei santa que guiaria a vida de Israel. A jornada foi longa, marcada por rebeldia e murmuração, mas também por milagres e misericórdia. Moisés intercedeu inúmeras vezes pelo povo, chorou, suplicou, liderou com coragem e paciência. No fim de sua vida, contemplou a terra prometida de longe, sem poder entrar nela, mas deixou para sempre o legado de fé, obediência e liderança. De um bebê colocado em um cesto à beira do Nilo até o grande libertador de Israel, a vida de Moisés é um testemunho do poder de Deus em transformar destinos, abrir mares e conduzir seu povo do cativeiro à liberdade. Sua história continua a inspirar gerações, lembrando que mesmo em tempos sombrios, a esperança nasce quando confiamos no Deus que nunca abandona seus filhos.